Olá, eu sou a professora de Ciências Leonora, estou com você, aluno do 6º ano, para mais uma aula de Ciências. E o tema da aula de hoje é o solo e os seres vivos. Vamos hoje abordar aí a importância do solo, a importância desses seres vivos no solo. Espero que com essa aula você possa conhecer a ação dos seres vivos no ambiente, identificar os animais que vivem no solo e a sua interação com o ambiente, que você também possa reconhecer a importância do processo de decomposição para o ambiente e os seres vivos. Relacionar a ação das minhocas no solo como nas atividades agrícolas. Quero que você pense comigo nas aulas anteriores. Trabalhamos nas aulas anteriores sobre o solo. Iniciamos aí com a formação do solo, falamos aí os tipos de solo. A aula anterior trabalhamos sobre essas características que o solo tem e a fertilidade do solo. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a ação dos seres vivos no solo. Como é que eles se relacionam nesse solo e como é que eles contribuem para a preservação do solo, como eles contribuem para a fertilidade do solo. Você já ouviu falar que no solo existe a presença de seres vivos? Pense aí comigo algum ser vivo que você conhece que vive no solo, debaixo da terra. Qual a importância que esses seres vivos têm para a fertilidade do solo? Vamos pensar em alguns seres vivos que estão aí dentro do solo? As minhocas, por exemplo, nós temos as formigas, são seres que constroem as suas casas bem aí no solo. Então, esses seres vivos, na verdade, eles exercem também a sua importância aí para o solo e para a agricultura. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Como é que esses seres vivos interagem no ambiente? Primeiro, você já viu falar, eu já falei para você, que os seres vivos têm seres no solo chamados seres microscópicos, ou seja, seres vivos que você não enxerga com seus olhos comuns, que a gente fala, não enxergamos a olho nu. É necessário a presença do microscópio eletrônico para você perceber aí alguns minúsculos seres vivos microscópicos que você não consegue enxergar com seus olhos normais. Esses seres são fungos, bactérias, que existem aí no solo e que exercem um papel aí no processo de decomposição e você não enxerga com seus olhos normais. Então, esses micro-organismos, bactérias e fungos, eles existem, são minúsculos e eles agem aí na terra fazendo o processo de decomposição. Existem o que a gente chama de seres decompositores. Quero mostrar para vocês aqui hoje o processo de decomposição, como é que ele acontece, e você também vai fazer aí na sua casa, aguarde um minutinho. Existem as bactérias e os fungos, que são esses seres microscópicos que exercem aí essas atividades essenciais na terra, que fazem essa decomposição daquela casca de ovo, daquela casca da laranja, daquela casca de banana, que você joga aí no quintal da sua casa e com o passar dos dias você chega, não está mais lá. Por quê? Porque os fungos e as bactérias fizeram aí o processo de decomposição. Existem outros ser vivo no solo, muito importante, que são as plantas. As plantas, elas fixam as raízes no solo e elas, de certa forma, elas retiram ali do solo os nutrientes para a sua sobrevivência, mas ela também devolve parte desses nutrientes quando ela joga ali as suas folhas, os seus frutos caem ali no solo, ela enriquece aí essa matéria orgânica do solo. Então, as plantas, elas exercem um papel importante aí na preservação, essa vegetação verde, ela preserva aí o solo e ela absorve, as raízes das plantas, absorve a água que mantém aí essa água no subsolo. Então, quando vem as chuvas, essa água infiltra no solo e as raízes das plantas exercem um papel importante aí para fixar a planta no solo e também para reservar água. Muitos animais, eles vivem no solo.
falei para vocês, por exemplo, são as minhocas. Você já viu ou já leu a respeito das minhocas? A importância dela para a fertilização do solo? Tem agricultores que cultivam as minhocas, que a gente vai falar o minhocário, para que seja usado no seu solo para dar aí esse humus que ela ajuda aí na produção juntamente com os fungos e as bactérias. Então, esses animais, as minhocas, por exemplo, elas movimentam debaixo da terra. Elas movimentam no solo. Podemos falar que elas constroem pequenas galerias, túneis. Então, com isso, pelo fato dela construir essas galerias e esses túneis, significa que a terra vai ficar uma terra fofa, uma terra arada. E com isso fica mais fácil penetrar o oxigênio até as raízes das plantas, como também é importante também para a fertilidade do solo. Então, quando a minhoca ela está ali debaixo da terra, que ela está arando, que ela está construindo as galerias, que ela está construindo esses túneis, ela, de certa forma, ela está arando, ela está fofando ali a terra para que a absorção de nutrientes pelas raízes seja mais eficiente, a penetração da água também seja mais eficiente e também o oxigênio do ar. Não sei se você já percebeu, quando você está fazendo alguma plantação, você tem um pé de fruta que quase não está produzindo, você vai cava em volta daquele pé de fruta e você vai até aduba às vezes. Por que você tem que cavar em volta daquele pé de fruta? Para que entre oxigênio para as raízes, para que a água penetre pelas raízes com mais facilidade. Então, isso que você está fazendo em cavar em volta daquele pé de fruta é o que as minhocas fazem na terra. Elas aram a terra, elas fofam a terra de uma forma aí bem natural para oxigenar, para melhorar a permeabilidade do solo e com isso, consequentemente, vem aí aumentar a fertilidade do solo. Para que o solo ele se mantenha fértil, é necessário, é importante essa fertilidade do solo. Por quê? Porque vai preservar a cobertura vegetal. Todo solo, quando ele está pobre em nutrientes, é necessário agregar nutrientes naquele solo, que é o cálcio, que é o potássio. E é interessante, quando você tem o solo e que você percebe que ele não está produtivo, eu falei com você na aula passada que é necessário buscar aí um engenheiro agrônomo, que é o especialista no solo. Ele vai analisar o solo, ele vai perceber quais os nutrientes que estão faltando ali, qual o tipo de plantação adequada para aquele determinado local, de acordo com o clima, de acordo com o solo. E o agrônomo, ele tem esses estudos, essas pesquisas, e ele vai aí analisar e dar esse suporte para o agricultor. Só assim o agricultor pode garantir aí uma boa colheita. Então, é preciso que a gente esteja atento às condições ali do solo, à permeabilidade, à fertilização dele e também se ele está um solo propício para plantar. Muitas vezes, o solo às vezes é muito seco ou às vezes o solo é muito alagado. Quando o solo é muito seco, recomendo o quê? A irrigação. Comentei com você na aula passada que a irrigação é o lançamento de água no solo. É uma forma de recuperar o solo quando ele está muito seco. Utiliza aí a irrigação através, irrigadores artificiais, onde vai aí lançar a água muitos e muitos quilômetros de distância para molhar a terra, para irrigar a terra. Quando o solo está muito alagado, recomenda a drenagem. O que é drenagem? É a retirada do excesso de água do solo. Porque você já percebeu nas nossas aulas de ciências que um solo bom para plantar é aquele que tenha uma permeabilidade, uma porosidade, um tipo de coloração, a presença do humo. Então é muito importante que a gente esteja atento aí ao solo e às características do solo
para ter um bom plantio. De certa forma, nós seres humanos, os animais, dependemos diretamente do solo, porque é dele que nós retiramos a nossa sobrevivência, o nosso alimento. As minhocas, eu falei para vocês que elas são muito importantes, porque elas ajudam aí nesse processo de decomposição. Elas alimentam da própria terra, que é rica aí em nutrientes. E esse material que ela alimenta, de restos de folhas, que está ali presente no solo, ela vai passar pela digestão e ela vai eliminar as suas fezes. E juntamente com os fungos e as bactérias presentes no solo, vai fazer com que produza o humo. O humo é aquele tipo de solo rico em nutrientes, que é um solo bom para plantar. Fizemos aqui no experimento na aula passada e eu mostrei para vocês que o solo ideal para plantar é aquele que tem todos os componentes. Ele tem que ter uma proporção de areia, ele tem que ter uma proporção de argila, ele tem que ter uma proporção de humo, para que ele seja um solo rico, um solo bom para plantar. Então, nesse caso aqui, os agricultores utilizam muito aí as minhocas para a fertilização do solo. Porque as minhocas, elas vão aí, como eu disse, alimentar desses restos orgânicos e de vegetais e de animais e vai devolver aí para o solo todos os nutrientes e com a ação das bactérias, fungos, seres decompositores, esse solo vai ficar aí rico e com muitos nutrientes e a planta com certeza vai desenvolver. O processo de decomposição do solo, que acontece no solo, é feito, como eu já disse, por fungos e bactérias. Elas vivem no solo, elas realizam essa decomposição. É um processo que você percebe, que você pode acompanhar com o passar do tempo. Vamos fazer um experimento daqui a pouco para você perceber, para você analisar como é esse processo de decomposição que as bactérias fazem, que os fungos fazem. Então, é necessário que esse processo de decomposição tenha os restos, né, de vegetais e de animais, esteja presente no solo com a ação das bactérias e que tenha também água. A água, ela é uma riqueza também no solo para que ocorra o processo de decomposição. Vou fazer com vocês um experimento e você vai fazer aí na sua casa. Vamos lá, espero, né, que você realize aí na sua casa. É um experimento muito simples. Você utiliza materiais que você tem aí na sua cozinha, que você tem aí no quintal da sua casa. Então eu já trouxe cortado, né, para a gente ganhar tempo aí na aula, mas a gente pega uma garrafa PET, corta e você coloca o algodão, tira a tampinha e coloca o algodão aqui. Por quê? Porque esse algodão, de certa forma, ele vai receber a água, que você vai molhar todos os dias. Já coloquei parte do solo, você está vendo. Esse solo, ele é um solo bem argiloso, arenoso, ele é um solo bem composto. A gente coloca o bico da garrafa para baixo e vamos acrescentar aqui alguns restos aí, ó, que você ia jogar no lixo. Você vai fazer isso na sua casa. Simples, você pode usar um caixote, você pode usar uma caixa, um material até um pouco maior. Chama seu pai, sua mãe e vão acompanhar comigo aqui esse desenvolvimento, como que vai acontecer esse processo de decomposição. Então você coloca uma camada de terra, uma camada de cascas, aqui tem casca de ovo, tem casca de tangerina, de banana. Aí você vai acrescentando terra, né? Vai acrescentando o solo aqui. Não só vamos colocar desse tipo de solo também. O ideal é que você tenha todos os tipos de solo presente, areia, argila, o humo. E você vai acompanhar comigo que vamos tampar essas cascas. Vamos acrescentar mais uma camada de cascas. E vamos ver daqui a alguns dias, será que nós vamos encontrar essas cascas aqui? Como é que vai ser esse processo? Vamos acompanhar aqui comigo.
Então, todo esse material que a sua mãe joga fora, joga no lixo, você vai utilizar aí na sua própria casa, fazendo aí esse adubo para que você possa adubar aí o canteiro da sua casa. Vamos ver o nosso solo aqui. Vamos acrescentar outro tipo de solo. E agora a gente vai irrigar esse solo. Então, vamos fazer aí o processo de irrigação, né? De molhar. Isso você vai fazer, colocar em um lugar arejado. Dependendo de onde você colocar, você pode colocar aqui uma meia para tampar, para evitar aí moscas. Mas dependendo do lugar, não precisa. Você pode acompanhar esse processo de desenvolvimento aqui desses materiais. Vamos ver aqui como é que isso vai acontecer. Daqui 15 dias eu vou trazer esse experimento com você aqui. E daqui um mês a gente retoma com ele, para verificar se todo esse material que nós colocamos, se ele vai estar presente no solo. Eu quero que você acompanhe o processo de decomposição. Vou trazer para você acompanhar, mas eu quero que você faça aí na sua casa. Pegue esses materiais até maiores e vai fazer essa produção desse adubo para adubar as suas próprias plantas aí na sua casa. Então, você utiliza aí a garrafa PET. Você vai, como fazer, né? Simples, está aí também passo a passo. Você vai cortar a garrafa, vai colocar o algodão, colocar uma camada de terra, colocar uma camada de cascas e depois você coloca mais outra camada de terra. Tá aqui passo a passo para você fazer. Você vai perceber que com o passar dos dias vai aumentar um líquido ali dentro daquele recipiente que a gente chama de chorume. É um líquido escuro que você pode até utilizar aquele líquido colocando mais água nele e irrigando as plantas, que como ele é em pequena quantidade, né, que vai produzir, você pode usar para irrigar as suas plantas aí na sua casa. Mas o processo de irrigação você pode fazer aí uma vez por semana ou 2 vezes, dependendo aí do clima. E eu quero conversar nas próximas aulas com você sobre esse experimento. Tá aqui o passo a passo que você vai fazer e tá aqui o desenho que eu estou deixando para você também, para você acompanhar. Você está vendo que pode colocar uma meia fina, a terra, os resíduos orgânicos, né, que são as cascas, a terra, a areia, vai produzir o chorume que eu falei e é bom você colocar um pouco de areia nesse recipiente para receber esse chorume e você utilizá-lo posteriormente nas suas plantações. Nunca deixe o recipiente seco. O chorume resulta da umidificação de todos os ingredientes. E após uma semana aí você vai analisar, você vai notar o que está acontecendo. Anote no seu caderno 1 semana depois, 2 semanas depois, o que aconteceu. E esse líquido, como eu falei, o chorume irriga as plantas da sua casa e que é um bom fertilizante. Passado aí uns 30 dias, uns 60 dias, você vai voltar nessa compostagem e você vai verificar aí totalmente o processo de decomposição. Ou seja, você vai perceber como o solo está um solo diferente, um solo rico em nutrientes. Vou deixar aqui para você algumas atividades. Essas atividades são fáceis, de acordo com o que você aprendeu nessas aulas. Você percebe que hoje é a 3ª aula, estamos falando de solo. Então, já trouxemos aí muitos conhecimentos aí sobre o solo. E você vai pesquisar mais, pegar os seus livros de ciências, estudar. E você pode também agregar aí seus conhecimentos com pesquisas para que você garanta aí uma aprendizagem de qualidade. E eu gostaria muito que você fizesse esse experimento que a gente fez aqui hoje, você pode fazer na sua casa. Quem mora em casa, que mora em um terreno, pode fazer no próprio solo, fazer um canteirinho no próprio solo, fazendo essa decomposição. Também dá certo. Nas escolas, a gente faz isso muito nas hortas das escolas, ou às vezes no jardim. Vou deixar aqui algumas atividades para você verificar aí a sua aprendizagem. Espero que você tenha gostado da aula. Te aguardo até a próxima, porque na próxima aula nós vamos falar aí
do manejo do solo, da conservação do solo. Trabalhar sobre o solo é tudo de bom. É algo que a gente lida no dia a dia. Nada que nós falamos aqui durante essas 3 aulas está distante do seu cotidiano. Está bem próximo de você. Te aguardo. Até a próxima aula.